Há pouco tempo, Papa Leão XIV apareceu nas janelas do Vaticano. Grande era a expectativa da eleição do Papa. Imagino que nunca o mundo acompanhou de tão perto uma eleição. Papa Leão, em um dia só, desde que criou o perfil do Instagram, em um dia recebeu mais de 10 milhões de seguidores, em um dia só de criação do seu perfil. E nós, na expectativa, eu pelo menos estava ao vivo acompanhando a eleição do Papa, ao vivo esperando que ele aparecesse na janela, toda aquela expectativa. E as primeiras palavras de todo Papa sempre marcam muito o seu pontificado. Interessante o que ele disse. A primeira coisa, quando ele pegou no microfone, ele disse: La pace sia con voi. La pace sia con voi, em italiano, que significa a paz esteja convosco. Interessante que quando nós desejamos algo de bem para uma pessoa, num aniversário, nós desejamos felicidade, desejamos prosperidade, desejamos saúde, nós acreditamos que aquilo que estamos desejando vai ser realizado na vida daquela pessoa. Ou quando celebramos 7º dia de alguém falecido, nós desejamos a esperança no coração dessas pessoas, o conforto, mas o que nós desejamos não significa que vai necessariamente ser realizado na vida da pessoa. Porque nós não temos o poder de, com a nossa palavra, dar algo para alguém de modo imediato. Eu não tenho um poder de alguém que está triste e eu falar assim: fica feliz, e você vai ficar feliz. Ou quando alguém me pede uma bênção, eu não tenho o poder de imediatamente naquela bênção de transformar aquela pessoa. Por quê? Embora seja sacerdote, é necessário que do outro lado encontre-se um coração com fé. Porque na verdade é a fé da pessoa que a cura, a fé que ela tem em Cristo e no poder que age através do sacerdote. Aonde o padre quer chegar? Papa Leão XIV repetiu as palavras de Cristo como bom embaixador do Senhor. E qual é a diferença da palavra de Cristo para a nossa? Que quando Jesus disse: a paz esteja convosco, ele não estava desejando que algo viesse futuramente, mas ele estava infundindo com a sua palavra no coração dos seus discípulos a paz, esta paz que vem do alto. É isto que aconteceu em Pentecostes. Mas não ficou por aí. Logo em seguida, depois de dar e colocar no coração deles aquela paz, porque Jesus é Deus, e como Deus ele cria pela palavra, assim escutamos no Antigo Testamento, no Gênesis, pela palavra, e Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. E Deus disse: façam os animais, os répteis da terra, e assim se fez. Deus disse: faça-se o sol e a lua, e se fez. Pela palavra Deus cria. Jesus, sendo Deus, também pela palavra cria, coloca e infunde no coração dos discípulos uma nova realidade que antes eles não tinham. E o que ele coloca junto com a sua paz? O que ele infunde? O Espírito Santo. Ele diz: recebei o Espírito Santo. Ele não disse: olha, talvez eu vou enviar o Espírito Santo daqui a alguns dias. Eu sei que vocês estão esperando há tanto tempo, mas não agora. Vai chegar para vocês. Não, ele diz: recebei. E com esse gesto, com esta palavra criadora de Cristo, ele envia e infunde nos corações desses discípulos o dom, a graça do Espírito Santo. Irmãos, celebramos hoje Pentecostes. Pentecostes significa 50 dias após a Páscoa. Era uma festa que os judeus já celebravam. 50 dias após a Páscoa, eles celebravam a festa das colheitas. Como Cristo renova todas as coisas, ele não elimina o Antigo Testamento, mas
o coloca em um novo lugar, dá um novo significado, aperfeiçoa o que já existia. Então, 50 dias após a Páscoa, não se celebra agora a festa das colheitas, mas a festa do Divino Espírito Santo, que já está entre nós. Quando falamos no Espírito Santo, de modo inconsciente, parece que vem algo de fora, como se estivesse distante. Na verdade, o envio do Espírito Santo brota de dentro do coração de cada um de nós, porque a graça de Deus vem a partir do dom que já está em cada um de nós. Afinal, somos batizados. Cada um de nós aqui, imagino que todos que estão nessa igreja, somos batizados, temos o dom de Deus, só que tem um problema: somos pecadores, e infelizmente pelo nosso pecado e por nossa culpa e por nossa vontade, expulsamos essa presença de Deus dentro de nós. Mas Deus, sabendo disso, criou um sacramento capaz de restaurar este dom que nós perdemos por nossa culpa: o sacramento da confissão. O pecado expulsa Deus do coração, expulsa o Espírito Santo, porque Deus não pode habitar, não pode morar junto com a sujeira, junto com o pecado. Deus é bom, Deus é misericordioso. Sabendo disso, nos dá o sacramento da reconciliação. Nele experimentamos mais uma vez esse dom do Espírito Santo que traz ao nosso coração a paz. Sim, essa paz que o Papa Leão desejou para nós e nos enviou como uma bênção. Essa paz é restaurada, e de todos os dons, de todos os efeitos da confissão, nós podemos perceber que a paz permanece em nós. É o que o padre experimenta quando eu me confesso. E eu me confesso todas as semanas. Sempre após a confissão, o sentimento que brota em mim sempre é da paz, daquele alívio. Muitos relatam que depois da confissão sentem estar leves, como uma pena. Parece que está nas nuvens. Porque, irmãos, o pecado nos pesa. Quantas pessoas que vêm até a confissão porque sentem-se pesadas. É um fardo muito pesado que nós não podemos carregar. E eu fico impressionado como pessoas conseguem a vida inteira carregar o peso do pecado, enquanto o nosso Senhor oferece o seu perdão, oferece a sua misericórdia no sacramento da confissão. Ele mesmo disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Ele mesmo disse: lançai sobre mim os vossos fardos. Vinde a mim, o meu fardo é leve, meu jugo é suave, e vós encontrareis descanso. Para que ficar carregando esse peso? Se o Senhor quer tirar de nós, de nossa vida, este rancor, essa falta de perdão, este orgulho e todos os pecados que a nossa natureza infelizmente carrega. Irmãos, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus, por isso Ele pode nos transformar. E o Espírito Santo, queridos irmãos, está presente em toda a nossa vida, em todos os sacramentos. Por exemplo, a Santa Missa que celebramos hoje, é pelo Espírito Santo que o pão e o vinho são transubstanciados em quê? No corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus. Se ficarmos atentos na celebração, percebemos que o Padre estende as mãos sobre as oferendas, enviando o Espírito Santo. Em qualquer oração eucarística que o Padre fazer, terá um momento que ele estende as mãos. Ele está com as mãos abertas ou fechadas, de repente ele faz esse gesto. E o que nós fazemos? Ajoelhamos, porque através do Espírito Santo acontece um grande milagre diante de nós. Percebe também que na confissão, o padre na hora da absolvição faz o quê? Estende a mão e pelo Espírito Santo concede a absolvição. O diácono que há pouco tempo foi ordenado, ajoelhado, recebeu o Espírito Santo e por isso se tornou diácono. E em breve também, com a graça de Deus, novamente ajoelhado, receberá pelas mãos do bispo a imposição das mãos
e através do Espírito Santo será ordenado sacerdote do Altíssimo. E os casados não recebem o Espírito Santo? Recebem. Depois dos votos, os noivos se ajoelham e o padre dá a bênção nupcial, novamente estendendo as mãos. Que mais percebemos essa extensão das mãos? E o clamor do Espírito Santo? No dia da crisma, o bispo também estende as suas mãos e invoca o Espírito Santo. Quando estamos doentes e o padre vai dar a unção dos enfermos, a mesma coisa. Ele coloca as mãos sobre a cabeça doente, logo em seguida ele realiza a unção dos enfermos. Irmãos, o Espírito Santo realiza a obra de Deus em nossa história. Estamos no tempo do Espírito Santo. Olhando para a história, percebemos no Antigo Testamento a presença viva do Pai, que cuida, que corrige. No Antigo Testamento, vemos muito forte essa presença do Pai que corrige e castiga porque ama e quer salvação dos seus filhos. Depois, na encarnação do Verbo, vemos a manifestação do Filho. E depois que Jesus termina a sua missão na terra, para não nos deixar sozinhos, nos enviou o Espírito Santo, que acompanha a igreja nessa história. É isso que podemos perceber quando olhamos para a história da igreja. O sopro do Espírito Santo, que suscita em vários tempos da igreja, santos, homens e mulheres, que se entregam, que se doam, homens casados, papas, seminaristas, bispos, nas mais diversas manifestações. O Espírito Santo não nos abandona, os concílios. Em todos os acontecimentos percebemos o sopro do Espírito Santo. E precisamos também hoje, irmãos, estar atentos, sintonizar a nossa frequência interior com a do Espírito Santo. O pessoal que é mais antigo sabe como funciona o rádio, não é? Você vai girando ali a frequência até escutar a música limpa, ou mais ou menos limpa. De maneira espiritual também, precisamos sintonizar o nosso coração com a frequência do céu. E com certeza receberemos muitas graças que vêm de Deus pelo Espírito Santo. Irmãos, este acontecimento de Pentecostes, há 2000 anos atrás, se faz hoje presente por essa celebração. E convido você, na sua ação de graças, na sua oração pessoal, pedir o Espírito Santo. Quantas vezes durante a nossa semana enfrentamos desafios? Quantas vezes bate em nós aquela tristeza, aquele desânimo, aquela vontade de não fazer nada? Quantas vezes ficamos duvidosos em que decisão teremos que tomar? Peça ao Espírito Santo para te iluminar. O que os bispos fizeram antes de escolher o Papa? Qual canção eles cantaram? Veni Creator Spiritus, uma oração antiguíssima da igreja que rezamos no seminário todos os dias, que pede o Espírito Santo. Olha que interessante. Sim, são os cardeais que escolheram um Papa, mas eles pediram o Espírito Santo para que esta decisão humana fosse inspirada pelo Divino Espírito Santo. Também nós, irmãos, sigamos esse exemplo. Durante essa semana, o trabalho que vai nos vir, as pessoas que vão nos aparecer, os problemas que também vão aparecer, as dúvidas que virão, as angústias, do fundo do coração, peçamos mais uma vez, vem Espírito Santo de Deus. Essa pode ser uma ótima jaculatória. Pode ser? Vamos fazer essa semana essa jaculatória? Durante vários momentos do nosso dia, podemos pedir, vinde Espírito Santo, somente isso. Nem todos sabem de cor aquela linda oração que rezamos, né? Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Mas nós podemos, com essa pequena invocação, vinde Espírito Santo, trazer então essa presença de Deus nas diversas circunstâncias da nossa história. Pelas mãos de Maria virá o Espírito Santo. Possamos hoje nessa Santa Missa, de todo o nosso coração, clamar essa presença, para que nos dê coragem. É isso que percebemos nos apóstolos.
que depois do Espírito Santo, eles tiveram coragem, força e audácia, que foram capazes depois disso, de vencer o medo da morte. Eles estavam trancados no cenáculo, morrendo de medo dos judeus, afinal, Jesus tinha sido crucificado. E eles pensaram, será que é uma boa ideia anunciar o Evangelho? Vamos parar no mesmo lugar que nosso mestre. Mas depois do Espírito Santo, não tiveram mais respeito humano nenhum, e sem medo do julgamento, sem medo do que iriam dizer deles ou fazerem com eles, eles anunciaram o Evangelho a todos os povos e nações. Por isso hoje somos católicos, porque esses homens lá atrás, há 2000 anos, lançaram a semente do Evangelho, que se espalhou pelo mundo inteiro.